porque a sabedoria é melhor do que as pedras preciosas, e tudo o que se pode desejar não se compara a ela. Provérbios 8:11-1. Dia nos jardins do Palácio Real, o homem mais sábio da história contemplou suas vastas riquezas, enquanto ponderava uma verdade que mudaria para sempre a maneira como a humanidade entende a relação entre a sabedoria divina e a prosperidade material. Esse homem era Salomão, rei do Israel, que havia transformado uma nação no império mais próspero de sua época, não por acaso, mas pela aplicação de princípios eternos que a maioria das pessoas desconhece completamente. Há uma história fascinante que ilustra perfeitamente o que você está prestes a descobrir. A tradição diz que um mestre sábio começou a ensinar seus discípulos sobre dinheiro, e eles, cheios da sabedoria popular de sua época, responderam: "Mestre, mas dinheiro não faz felicidade." O sábio sorriu benevolentemente e disse: "Parece que você ainda não deu dinheiro suficiente para pronunciar tal frase. Se você tivesse dado o suficiente, saberia como é sentir a plenitude que advém do cumprimento de seu propósito divino neste mundo." Essa resposta contém uma verdade muito profunda, que 99% das pessoas não entendem. O dinheiro, em si, não é bom nem ruim. É um instrumento divino destinado a nos capacitar a cumprir os propósitos sagrados que nos foram confiados nesta terra. Sem recursos suficientes, nossos sonhos mais nobres permanecem meras fantasias, nossas visões mais elevadas permanecem no reino do impossível, e nosso potencial para impactar positivamente o mundo é dramaticamente limitado. O rei Salomão, que recebeu sabedoria diretamente de Deus, para administrar não apenas um reino, mas também riquezas que superaram as de qualquer monarca de seu tempo, deixou-nos princípios codificados nas Escrituras que podem multiplicar nosso status econômico de maneiras que pareceriam impossíveis para a mentalidade convencional. Estes não são truques rápidos ou fórmulas mágicas. São leis espirituais tão reais e eficazes quanto as leis físicas que governam o universo. Mas aqui está o segredo que a maioria ignora. A abundância não é limitada por fatores externos como economia, governo ou circunstâncias. É limitado pelo tamanho de nossa consciência, pela capacidade de nosso vaso interior de conter e gerenciar sabiamente os recursos que Deus deseja nos dar. Muitas vezes, a abundância está literalmente prestes a entrar em nossas vidas, mas somos nós que temos recipientes muito pequenos que não podem conter o que o céu quer derramar. Deus, em sua infinita sabedoria, não vai derramar a abundância que acaba quebrando nosso vaso interior. Ele nos dará o que podemos gerenciar, controlar e usar sem nos prejudicar. Isso significa que não existe muito dinheiro em termos absolutos. Há muito dinheiro em relação ao nível de consciência e sabedoria que desenvolvemos. Quando expandimos nossa consciência e ampliamos nosso vaso interior, removemos os limites artificiais da prosperidade que Deus quer manifestar através de nossas vidas. O primeiro princípio fundamental que Salomão nos ensina é a suprema importância de abraçar a sabedoria como o fundamento de toda a verdadeira prosperidade. Provérbios 8:11, escrito pelo próprio Salomão, afirma: "Porque melhor é a sabedoria do que as pedras preciosas, e tudo o que se pode desejar não se compara a ela." Esta não é uma comparação poética, é uma declaração econômica prática sobre onde está o verdadeiro valor. A razão pela qual a maioria das pessoas não consegue criar riqueza duradoura é porque tentam construir abundância sem a base adequada. É como tentar construir um arranha-céu na areia. Não importa o quão impressionante a estrutura pareça, ela acabará desmoronando. A sabedoria é a base de granito sobre a qual a prosperidade pode ser construída e que dura gerações. Essa sabedoria não é meramente conhecimento intelectual, é a compreensão prática de como os princípios divinos funcionam no reino material. Inclui entender as regras do jogo financeiro, a dinâmica dos negócios, os ciclos de negócios, e o mais importante, como alinhar nossas atividades econômicas com os propósitos eternos de Deus. Sem essa base, qualquer sucesso financeiro será temporário e frágil. Considere esta realidade impressionante. 9 em cada 10 startups falham, não porque seus criadores não trabalhem duro, mas porque não têm sabedoria para navegar pelas complexidades do mundo comercial. No entanto, você já viu uma universidade que ensina como construir riqueza do zero? Eles ensinam como gerenciar negócios existentes, mas não como gerar novas fontes de abundância. Essa educação deve ser deliberadamente buscada. Os investidores mais bem-sucedidos do mundo, como Warren Buffett e Peter Lynch, escreveram livros detalhando exatamente como construíram suas fortunas. Eles não obtêm retornos significativos com esses livros, em comparação com seus investimentos, mas querem deixar um legado de sabedoria. As informações
estão disponíveis. O que falta é o compromisso de estudá-lo e aplicá-lo sistematicamente. Aqui está um princípio que pode transformar sua vida financeira para sempre. Invista em si mesmo até que os outros queiram investir em você. Dedique uma parte significativa de sua renda e tempo à sua educação continuada. Estude não apenas sua área de especialização, mas também os princípios de finanças, liderança, comunicação e criação de valor. Quando você se torna tão valioso que os outros procuram fazer parceria com você, você cruzou o limiar para a verdadeira prosperidade. O segundo pilar da sabedoria salomônica é a fé autêntica, que não deve ser confundida com a passividade religiosa. Provérbios 10:22 nos ensina: é a bênção de Jeová que enriquece e não lhe acrescenta tristeza. Há uma diferença fundamental entre a riqueza que vem do ego humano e a riqueza que flui da bênção divina. Quando sua abundância vem da bênção do Eterno, quando você entende que ela vem de cima e age de acordo, essa prosperidade não traz consigo as tristezas, ansiedades e corrupções que muitas vezes acompanham a riqueza obtida por meios questionáveis. Há dinheiro que abençoa e dinheiro que amaldiçoa, e a diferença está em sua origem espiritual e na mentalidade de quem o maneja. Mas aqui está o perigoso mal-entendido que mantém muitas pessoas na pobreza. Elas acreditam que ter fé em Deus significa deixar de confiar em suas próprias habilidades. Isso é precisamente o oposto do que a Escritura ensina. A Torá nos adverte a nunca dizer que nossas conquistas foram apenas por nossa própria força. Mas depois explica que Deus é quem nos dá essas forças para ter realizações. A verdadeira fé não é dizer, Deus fará tudo e eu não farei nada. A verdadeira fé é dizer, Deus me dará todas as capacidades necessárias para ter sucesso. Eu acredito nessas habilidades, vou desenvolvê-las, cuidar delas e usá-las diligentemente, porque entendo que elas são um dom do alto. Quando você acredita nas habilidades que o Criador colocou em você e as desenvolve com excelência, você está exercendo uma fé autêntica que atrai bênçãos. O terceiro princípio que Salomão enfatiza repetidamente é a importância vital de se afastar da preguiça como se fosse uma doença contagiosa. A preguiça não é simplesmente falta de atividade, é uma mentalidade que repele a abundância. Em Provérbios 6:11, Salomão usa o exemplo das formigas para ilustrar uma poderosa verdade econômica. Essas criaturas trabalham diligentemente, sem supervisão, preparando-se para o futuro durante as estações produtivas. A lição transcende o simples trabalho árduo. Trata-se de desenvolver uma mentalidade proativa que não exija pressão externa para manter a produtividade. Muitas pessoas só trabalham quando o chefe as observa, quando as circunstâncias as forçam, quando a necessidade se torna desesperadora. Mas aqueles que criam a verdadeira riqueza desenvolvem o que é chamado de ahut em hebraico, uma atitude que inclui ser decisivo, deixar uma marca onde quer que você vá, fazer as coisas com plena vontade e desenvolver uma mentalidade de ouro. Ser ahut significa que quando você entra em uma empresa, essa empresa não pode permanecer a mesma. As pessoas que centram suas vidas em si mesmas vivem dentro dos limites de sua própria pequenez. Mas aqueles que servem a propósitos maiores do que eles mesmos se conectam com fontes de energia e recursos que transcendem suas capacidades individuais. Quando sua abundância é projetada para abençoar os outros, resolver problemas significativos e contribuir para o bem maior, o universo conspira para fornecer os recursos necessários. Isso não significa que você deva negar a si mesmo confortos legítimos ou viver em privações desnecessárias. Isso significa que seus confortos pessoais devem ser subordinados a um propósito maior. Quando você pode declarar honestamente que deseja mais recursos para poder contribuir de forma mais significativa para o mundo, você alinhou o seu desejo de prosperidade com a vontade divina. O quinto princípio é um dos segredos mais bem guardados da criação de riqueza, caridade ou generosidade sistemática. Provérbios 11:24 revela uma lei econômica que desafia a lógica convencional. Há os que distribuem, e mais lhes é acrescentado. E há aqueles que retêm mais do que é justo, mas chegam à pobreza. A generosidade, longe de nos empobrecer, ativa circuitos espirituais que multiplicam nossos recursos. Esta não é uma fórmula mecânica em que você dá para receber. É o reconhecimento de que vivemos em um universo interconectado, onde o fluxo generoso de recursos cria canais para maior abundância. Quando você dá consistentemente o que tem, demonstra uma mentalidade de abundância que atrai mais abundância. Quando você se retém por medo, você manifesta uma mentalidade de escassez que repele a prosperidade. Provérbios 11:4 acrescenta outra dimensão crucial:
As riquezas de nada valerão no dia da ira, mas a justiça livrará da morte. A caridade não apenas multiplica os recursos, também cria proteção espiritual contra decretos negativos e circunstâncias adversas. É um investimento em segurança que transcende qualquer apólice de seguro convencional. O sexto princípio se concentra no poder transformador do ambiente. Certo? Provérbios 13:20 afirma: quem anda com os sábios será sábio, mas aquele que se associa com os tolos será quebrantado. Seu círculo de influência determina não apenas suas ideias e atitudes, mas também as oportunidades que surgem em seu caminho e o nível de prosperidade que você considera normal. Uma mudança de ambiente pode multiplicar sua renda 10 vezes em poucos anos. Não porque você copia mecanicamente o que os outros fazem, mas porque eleva seus padrões, expande sua visão do que é possível e se conecta com redes de oportunidades que antes eram invisíveis para você. Quando você se cerca de pessoas que gerenciam seus recursos com sabedoria e tem uma mentalidade de crescimento, você naturalmente absorve essas qualidades. Não se trata de se juntar a pessoas ricas sem princípios, mas de se conectar com indivíduos sábios que usam seus recursos para fins construtivos. Procure pessoas que alcançaram não apenas sucesso financeiro, mas também integridade, que expandiram sua consciência junto com sua conta bancária, que veem a prosperidade como uma ferramenta para o bem maior. O sétimo princípio envolve a importância crucial de ter mentores e receber feedback construtivo. Provérbios 13:18 afirma: quem despreza o conselho terá pobreza e vergonha, mas aquele que guarda a correção será honrado. A diferença entre aqueles que criam riqueza duradoura e aqueles que permanecem financeiramente estagnados muitas vezes se resume à sua disposição de aprender com os erros e receber orientação daqueles que trilharam o caminho antes deles. Pessoas com mentalidade de pobreza evitam críticas, rejeitam feedback e relutam em admitir erros, porque veem esses elementos como ameaças ao seu ego. Pessoas com uma mentalidade de abundância procuram ativamente mentores, pagam por conselhos de qualidade e veem cada erro como um investimento em educação que os aproxima de seu próximo nível de sucesso. Provérbios 27:5-6 expande esse conceito. Melhor é a repreensão aberta do que o amor oculto. Fiéis são as chagas de quem ama, mas os beijos do inimigo são importunos. Os verdadeiros mentores lhe dirão verdades desconfortáveis que você precisa ouvir, ajudarão a evitar erros dispendiosos e o desafiarão a superar sua zona de conforto. O oitavo princípio aborda um dos maiores destruidores de riqueza: viver além de seus meios atuais. Provérbios 13:7 observa sabiamente: há os que fingem ser ricos e não têm nada, e há aqueles que fingem ser pobres e têm muita riqueza. O primeiro grupo destrói seu futuro financeiro tentando projetar uma imagem de sucesso que não conquistou. O segundo grupo constrói riqueza real mantendo um estilo de vida abaixo de suas possibilidades. A tentação de elevar imediatamente seu estilo de vida quando sua renda começa a crescer é uma das armadilhas mais perigosas no caminho para a verdadeira abundância. Comprar o carro chique, mudar-se para casa cara, adotar hábitos de consumo elevados, antes que sua renda esteja realmente estabilizada nesse nível, é uma receita para o desastre financeiro. Provérbios 10:15 revela por que isso é tão crucial. As riquezas do rico são a sua cidade forte, mas a pobreza dos pobres é o seu quebrantamento. A verdadeira riqueza atua como uma fortaleza que fornece segurança e escolha. Quando você gasta tudo o que ganha, não importa quanto seja, você permanece em uma mentalidade de pobreza, onde sempre vive à beira da crise financeira. A dívida do consumidor é especialmente destrutiva porque faz de você um escravo de seus credores. Provérbios 22:7 coloca isso claramente. O rico domina sobre o pobre, e aquele que toma emprestado é o servo do yang empresta. Endividar-se para manter uma aparência de prosperidade é o caminho mais rápido para a escravidão financeira real. O nono princípio salomônico enfatiza a importância de agir sem esperar por condições perfeitas. Eclesiastes 11:4 nos adverte: quem contempla o vento não semeará, e aquele que olha para as nuvens não ceifará. Quem espera o momento perfeito para abrir um negócio, fazer um investimento ou tomar uma ação que melhore sua situação financeira, nunca encontra esse momento, porque as condições nunca são perfeitas. A paralisia da análise mantém muitas pessoas talentosas na mediocridade financeira, enquanto estudam cada variável, analisam cada risco e esperam certeza absoluta. As oportunidades passam para as mãos de
de quem está disposto a agir com as informações disponíveis. Isso não significa ser imprudente ou ignorar a devida diligência. Significa reconhecer que a ação imperfeita é superior à inação perfeita. Eclesiastes 11, 5-6. Continua este ensinamento. Assim como não sabeis qual é o caminho do vento, nem como crescem os ossos no ventre da mulher grávida, assim também ignorais a obra de Deus, que faz todas as coisas. De manhã semeia sua semente, e à tarde não deixa a sua mão descansar, pois você não sabe o que é melhor, se este ou aquele, ou se um e outro são igualmente bons. A implicação é clara. Como você não pode prever com certeza absoluta qual de seus esforços será mais bem-sucedido, você deve diversificar suas ações e manter vários projetos em andamento. Alguns falharão, outros serão moderadamente bem-sucedidos e, ocasionalmente, um produzirá resultados extraordinários que compensarão todas as perdas. O 10º e último princípio decorre naturalmente do anterior. Não dependa de uma única fonte de renda. Eclesiastes 11, 6 nos ensina a semear de manhã, e não deixar nossas mãos descansarem à noite, porque não sabemos que esforço prosperará. Em termos financeiros modernos, isso significa desenvolver vários fluxos de receita que usam diferentes habilidades e atendem a diferentes mercados. A verdadeira segurança financeira não vem de ter um emprego seguro, mas de ter várias fontes de valor que você pode oferecer ao mundo. Quando toda a sua capacidade de ganho depende de uma única fonte, você está constantemente vulnerável a forças além do seu controle. Quando você diversifica suas fontes de valor, algumas podem falhar temporariamente, enquanto outras compensam e mantêm seu fluxo de recursos. Isso requer planejamento de longo prazo e desenvolvimento contínuo de habilidades. Você não pode criar várias fontes de renda da noite para o dia, mas pode começar hoje a desenvolver as capacidades e relacionamentos que, eventualmente, se transformarão em fluxos adicionais de abundância. A implementação desses 10 princípios salomônicos requer mais do que conhecimento intelectual. Requer transformação de caráter. Cada princípio deve ser internalizado até que se torne parte de sua natureza, na maneira automática como você responde às oportunidades e desafios financeiros. Comece identificando qual desses princípios representa sua maior área de oportunidade. Você precisa investir mais em sua educação e desenvolvimento? Você precisa mudar seu círculo de influência? Você precisa desenvolver mais disciplina para viver abaixo de suas possibilidades? É hora de procurar mentores que possam acelerar seu crescimento? Depois de identificar sua principal área de foco, desenvolva um plano específico para implementar esse princípio em sua vida diária. Se você precisa de sabedoria, estabeleça um programa de estudo consistente. Se é o ambiente que você precisa mudar, comece a procurar e se conectar com pessoas que representem o nível de sucesso que você deseja alcançar. Lembre-se de que esses princípios são cumulativos. Quanto mais deles você integra em sua vida, mais poderoso se torna o efeito combinado deles. A sabedoria prepara você para reconhecer oportunidades. A fé lhe dá coragem para agir. A diligência mantém você consistente. O propósito claro atrai recursos. A generosidade multiplica o que você tem. O ambiente certo acelera seu crescimento. Mentores evitam erros dispendiosos. A disciplina financeira constrói bases sólidas. A ação decisiva transforma o potencial em realidade. E a diversificação protege e expande suas conquistas. O segredo final que o rei Salomão nos legou é que a verdadeira riqueza não é um destino, mas um processo contínuo de crescimento, contribuição e elevação da consciência. Quando você aplica esses princípios, não apenas para acumular recursos, mas para expandir sua capacidade de abençoar o mundo, você se conecta com as infinitas fontes de abundância que o Criador estabeleceu no universo. Seu vaso interno pode se expandir indefinidamente. Sua capacidade de gerenciar e multiplicar recursos pode se desenvolver a níveis que parecem impossíveis para você hoje. Os mesmos princípios que fizeram de Salomão o homem mais rico de sua época estão disponíveis para você, codificados nas páginas da sabedoria temporal, esperando que você tenha coragem e disciplina para aplicá-los sistematicamente em sua vida. A questão não é se esses princípios funcionam. Eles foram testados ao longo de milênios e por inúmeras pessoas que transformaram sua realidade financeira aplicando-os fielmente. A questão é se você está disposto a fazer o trabalho interno e externo necessário para se tornar o tipo de pessoa que atrai e gerencia sabiamente a abundância que Deus deseja manifestar através de sua vida. Há uma dimensão adicional que devemos explorar: o tempo divino na aplicação desses princípios. O próprio Salomão nos ensina, em Eclesiastes 3, que há tempo para tudo, e tudo o que se deseja debaixo do céu tem a sua hora. A sabedoria financeira inclui discernir não apenas o que fazer,
mas quando fazê-lo, há tempos para semear e tempos para colher, tempos para expandir e tempos para consolidar, tempos para assumir riscos calculados e tempos para proteger o que foi construído. Essa compreensão do tempo divino liberta você da ansiedade que vem de se comparar com outras pessoas que parecem estar em diferentes estágios de sua jornada financeira. Sua linha do tempo não é a linha do tempo de outra pessoa. Suas oportunidades virão no momento perfeito, quando você tiver desenvolvido a capacidade interior de lidar com elas adequadamente. A preparação que você faz hoje, a sabedoria que você adquire, os hábitos que você desenvolve, estão criando as condições internas necessárias para que a abundância externa se manifeste em seu tempo perfeito. Também é crucial entender que esses princípios não funcionam isoladamente. Eles trabalham em sinergia. Quando você combina sabedoria com fé, diligência com propósito claro, generosidade com disciplina financeira, você criará uma força multiplicadora que transcende a soma de suas partes. É como uma orquestra onde cada instrumento por si só é bonito, mas quando todos tocam em harmonia, eles criam uma sinfonia que eleva a alma. Finalmente, lembre-se de que a verdadeira riqueza salomônica sempre inclui uma dimensão de legado. Não se trata apenas do que você pode acumular durante sua vida, mas do que você pode passar para as gerações futuras. Isso inclui não apenas recursos materiais, mas sabedoria, valores, princípios e um exemplo de como viver com integridade e propósito. Quando você constrói riqueza com esses princípios eternos, está criando algo que transcende sua própria existência e contribui para o bem-estar das gerações que ainda estão por nascer. O caminho para a verdadeira abundância começa com uma decisão. A decisão de acreditar que você merece prosperidade, que tem o potencial de criar valor significativo no mundo e que está disposto a desenvolver o caráter necessário para lidar com sabedoria, com os recursos que o universo quer confiar a você.